Sabe quando uma pessoa entra em uma sala e assim, do nada, sem falar uma única palavra, ela já comanda a respeito? Pois é, não é sobre ser o mais barulhento, sobre se impor. É uma coisa diferente, uma autoridade silenciosa que ninguém consegue abalar. E hoje a gente vai desvendar uma estrutura para construir exatamente essa autoridade, se baseando em princípios filosóficos que, olha, são atemporais. Essa frase é muito poderosa. Ela veio de um homem que eu conheci que era respeitado por todo mundo, do porteiro ao presidente da empresa. Ele nunca levantava a voz. O segredo dele era simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Ele não ficava buscando a validação dos outros. Ele simplesmente estabelecia um padrão. E é essa mentalidade que a gente vai explorar a fundo. Ok, vamos mergulhar nisso. O que a gente vai ver aqui não é nenhum truque de manipulação, tá? São, na verdade, aplicações bem práticas da sabedoria de gente como Maquiavel, Nietzsche e os estoicos. Tudo pensado para desenvolver uma autoridade que pareça natural, que venha de dentro, não algo forçado. Vamos começar com o nosso primeiro princípio. Maquiavel já dizia há mais de 500 anos que falar demais pode, na verdade, diminuir a autoridade de alguém. Pensa bem, quem fala muito sem parar parece que está desesperado para convencer. Já o silêncio projeta confiança. Agora, o que é genial nisso aqui é o quão prático é. Quando alguém desafia, quando vem com uma pergunta atravessada, em vez de reagir no impulso, a ideia é fazer uma pausa, contar mentalmente. 1, 2, 3. Esse silêncio não é passivo, muito pelo contrário, é uma ferramenta estratégica. Ele cria um vácuo, um desconforto na outra pessoa, que muitas vezes começa a duvidar do próprio ataque. E pronto, o controle total da situação passa para quem soube esperar. E isso nos leva para um nível ainda mais fundo da ideia de falar menos. Pensa um pouco. Toda vez que alguém se justifica, o que essa pessoa está fazendo no fundo? Ela está pedindo aprovação, se colocando numa posição inferior. Está basicamente entregando o próprio poder de bandeja. E essa tela aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. A justificativa, ela abre espaço para debate, para alguém questionar. Já a declaração, a declaração é um fato, e contra fatos não há argumentos. Ela encerra a conversa. No momento em que se para de dar explicações, as pessoas simplesmente param de questionar as decisões. As razões são suas, e ponto final. Isso nos leva agora das ações externas para o nosso estado interno. Porque a verdadeira autoridade, aquela que impressiona, vem de uma calma, uma compostura que não se abala, não importa o caos que esteja do lado de fora. Essa história é inacreditável. Imagina a cena. 12 diretores armaram uma cilada para ela, com acusações falsas, tudo para destruí-la na frente de todo mundo. E o que ela fez? Em vez de entrar em pânico, de se defender, ela ficou em silêncio, ouvindo tudo com uma calma que deve ter sido desconcertante. Quando eles terminaram, ela só perguntou: "Acabaram?" E foi embora. 3 dias depois, todos os 12 foram demitidos. O que ela fez, na prática, foi aplicar esse princípio de Schopenhauer. Ao se recusar a reagir com desespero, ela não abriu mão da sua dignidade. A calma dela fez com que a agressão deles parecesse patética, impotente. O ataque só tem poder se a vítima age como uma vítima. Essa técnica tem nome, é o espelho emocional. Em vez de absorver a energia negativa da agressão, a gente a reflete de volta com serenidade. A tranquilidade diante do caos expõe o quão infantil é o agressor. Não é sobre fugir do conflito, mas sim sobre se posicionar acima dele. Mas, como se chega nessa calma toda? Os estoicos dão a resposta. Controle emocional não é fingir que não se sente nada, não é reprimir. É sobre observar as próprias emoções sem se deixar levar por elas. Então, o ponto crucial é este aqui. Quando uma emoção forte aparecer, como raiva ou medo, a ideia é dar um passo mental para trás. Descrever para si mesmo, tipo, interessante, estou sentindo raiva agora, meu coração acelerou. Esse pequeno espacinho que se cria entre o sentir e o reagir, é aí que mora a nossa liberdade. É nesse momento que a gente deixa de ser reativo e passa a ter o controle de verdade. Certo. Já vimos como controlar o que a gente fala e o que a gente sente. Agora vamos para a fonte mais profunda de respeito que existe. Não o que se faz, mas quem se é. A pessoa mais respeitada que eu já vi num ambiente de trabalho era uma faxineira chamada Maria. O CEO da empresa parava tudo o que estava fazendo para cumprimentá-la. Diretores pediam conselhos a ela. Ela não se impunha, não fazia nada para chamar atenção, mas a presença dela era magnética. Por quê? Porque era genuína. Ela era 100% autêntica. A maioria das pessoas vive projetando uma máscara, sabe? Escondendo as falhas, as inseguranças. O psicólogo Carl Jung tinha um nome para isso, para a aceitação das nossas partes sombrias. Integração da sombra. Quando a gente para de gastar uma energia enorme fingindo ser perfeito, essa mesma energia se converte numa presença autêntica, que as pessoas respeitam instintivamente. Porque no fundo todo mundo está cansado de falsidade.
Isso nos leva a uma ideia bem desafiadora do filósofo Jean-Paul Sartre. A forma como as pessoas nos tratam não é nossa culpa, mas é nossa responsabilidade. Parece confuso, né? Mas a ideia é que nós ensinamos aos outros como eles devem nos tratar, através dos limites que a gente impõe e dos comportamentos que a gente permite ou não. A grande virada de chave está aqui, na pergunta que a gente se faz. A primeira, por que as pessoas não me respeitam, nos coloca numa posição de vítima. Já a segunda devolve o controle. Em vez de culpar o mundo, a pergunta vira de que forma a minha reação permitiu isso? Que limite eu não estabeleci? Assumir essa responsabilidade é o que dá o poder real de mudar a dinâmica. Ok, agora que a gente já estabeleceu essas bases internas, vamos para a nossa última parte. Como aplicar tudo isso para influenciar os outros, mas de uma forma eficaz e, claro, respeitosa. Sun Tzu, o mestre da estratégia, sabia que o quando de uma ação é muitas vezes mais importante do que o que. Pessoas respeitadas não reagem a tudo, não entram em qualquer briga. Elas primeiro observam, entendem a dinâmica do lugar. Depois, escolhem com muita sabedoria as suas batalhas. E aí, agem de forma decisiva, justamente naquele momento em que todo mundo está hesitando. Essa tela mostra uma verdade meio paradoxal que vem lá de Lao Tzu. Quanto mais se tenta forçar a liderança, mais ela escapa. Líderes naturais não ficam dando ordens, eles fazem perguntas. Eles não corrigem os outros o tempo todo, eles criam espaço para as pessoas crescerem. E, principalmente, não buscam os holofotes para si, mas sim destacam o trabalho dos outros. Eles criam um ambiente onde as pessoas querem seguir, não porque são obrigadas. E para fechar, uma técnica que pode parecer o contrário do que se pensa. Nietzsche entendeu uma coisa muito importante. Concordar sempre, com tudo, faz com que a opinião de alguém perca o valor. Uma discordância bem pensada, bem colocada, pode na verdade gerar muito mais respeito do que concordar o tempo todo só para agradar. Mas claro, existe um jeito certo de fazer isso. Não é sobre ser do contra. O caminho é, primeiro, reconheça o que há de bom na ideia do outro. Depois, apresente a sua preocupação de forma bem específica. E o ponto crucial, ofereça uma alternativa construtiva. Essa estrutura permite manter a autenticidade sem criar um conflito pessoal. A discordância é com a ideia, não com a pessoa. Então, o fio que conecta todas essas ideias que a gente viu é este. O respeito de verdade não vem de ficar tentando gerenciar a opinião dos outros. Ele nasce do domínio que temos sobre nós mesmos, sobre nossas palavras, nossas reações, nossa autenticidade e, por fim, nossas ações. É um trabalho que começa de dentro para fora. Dominar esses princípios constrói um poder silencioso, um poder que dura. E a questão que fica no ar é exatamente essa que está na tela. Qual é a verdadeira natureza desse poder que se constrói? E o que se deve fazer com ele?